Fala galera, tudo em paz com vocês? Eu sou o Jorge, bem-vindo ao Pensamento Relevante. Hoje eu estou aqui com o pastor Hugo, que vai estar aqui no nosso quadro, nosso primeiro quadro do Papo Reto, é com o pastor Hugo. O Hugo é pastor da Igreja Batista aqui do Gramoré e hoje vamos debater um pouco sobre a questão do pastoreio. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vem com a gente. Bem galera, eu estou aqui com o Hugo. O Hugo é pastor da Igreja Batista do Gramoré, vou deixar ele se apresentar, né? Eu sou o pastor Hugo, eu sou aqui da Igreja Batista do Gramoré, eu estou aqui há 2 anos, sou casado, né? Cida, minha esposa, e a gente está esperando aí, faltam 51 dias para Helena nascer e nos abençoar. Ser papai, né? É. E a Igreja do Gramoré ganhar mais um membro, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Hugo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, para a gente debater um pouco aqui no vídeo, no nosso quadro Papo Reto, é quando foi que tu entendeu que tinha esse chamado para ser pastor? Quando foi que você compreendeu, quando foi que você entendeu que queria ser, que devia ser pastor? O chamado pastoral, eu acho que ele acontece assim em etapas, né? Ele vai se cristalizando com o tempo. Começa primeiramente com o desejo, né? A primeira paixão, eu costumo dizer aos meninos aqui que falam que têm vontade, que acham que são chamados, que estão começando a entender um pouco isso, é que é o púlpito, né? A gente olha para o púlpito, vê as pregações, então a gente olha para aquilo ali e se apaixona pela pregação. Então, um dos primeiros indícios, digamos, seria isso, o púlpito em si, né? A pregação em si. Mas depois você começa a perceber o lido com as pessoas, o que as pessoas falam, os outros começam a enxergar o seu chamado primeiramente do que você, né? Sim. Na verdade a gente é o último a saber, digamos assim, e aceitar de fato. E o meu se deu dessa forma, né? Até antes de eu me converter, quando eu era adolescente, eu sempre li muito o Novo Testamento, aquele testamento de bolso, e o pessoal sabia, eu citava versículos, vai ser pastor, sem nenhuma pretensão nisso. E até que eu conheci a Cristo e assim, eu comecei a sempre me envolver com a igreja, sempre me envolver com as questões da igreja, em dar aula, ensinar, e as coisas foram acontecendo, né? Até fui para a Igreja Batista do Santarém, de lá fui enviado para o seminário e já com essa convicção amadurecendo, até que as coisas foram se encaixando e vim para a igreja aqui do Gramoré para estagiar. A igreja reconheceu esse meu chamado da parte de Deus e me levou ao ministério pastoral, né? Fui consagrado e estou aqui, graças a Deus, mas resumindo seria assim, acontece em etapas, né? Vai se clareando na sua mente, vai se tornando mais nítido esse chamado que parte-se de um desejo seu, sim, é claro, mas de uma confirmação da parte de Deus, através da boca de outras pessoas, de circunstâncias que acontecem. Não é uma coisa forçada, ninguém é obrigado a ser pastor, não é? Nasce de uma vontade que você tem, de um desejo, que você tem uma paixão, digamos assim, que vai sendo construída por Deus e pela igreja local. E como é que tem sido para ti essa experiência que tem vivido? Esse é o seu primeiro ministério, né? Sim. E como é que tem sido essa experiência para você? Muito boa, desafiadora. O ministério pastoral, ele não, eu sou contra a pastor que vai ficar reclamando do ministério pastoral, que o ministério pastoral reclama, vai para o púlpito reclamar, chorar. Isso é uma prática comum de alguns, né? Mas não deixa o ministério, né? Se é tão ruim, deveria deixar. Se é tão ruim, deveria deixar, né? Mas assim, é um desafio lidar com pessoas, isso em qualquer profissão, né? O ministério pastoral não é uma profissão, mas colocando nesse aspecto de lidar com pessoas sempre é uma dificuldade. Mas quando há uma convicção do chamado, que você trabalha para Deus e não para homens, que tudo que você faz aquilo ali é voltado para um chamado realmente de Deus e de acordo com o que as Escrituras dizem, se torna prazeroso, né? Eu sou uma pessoa realizada, são poucas pessoas no mundo que fazem o que gostam, né? Que conseguem trabalhar com o que gosta, e eu sou realizado em pastorear, eu faço realmente o que eu amo e tem sido desafiador, mas os próprios desafios que existem são combustíveis, né, para você continuar na pegada do ministério. É como se um policial se tornasse policial e fosse para a primeira ocorrência, primeira troca de tiro, ele se assustasse com aquilo. Então, se o camarada está no ministério pastoral, ele tem que saber lidar com as questões e eu tenho, graças a Deus, através de homens de Deus que têm me ajudado, de leitura, de oração, da própria palavra de Deus, a saber colocar as coisas no lugar, na questão pastoral e tocar a vida como pastor, que até aqui tem sido bênção na minha vida. Glória a Deus. Hugo, outra pergunta
é que a gente vê muito hoje em dia pastores, não só da nossa denominação, que a gente faz parte, mas de várias, que não tem um preparo específico, principalmente no conhecimento da palavra. Você vê que eles vai ver um sermão, uma aula de EBD, seja o que for, um culto fúnebre, o que você for ver, você percebe a falta de preparo na palavra. Na sua opinião, especificamente, o pastor, ele deve ter um conhecimento teológico, ele deve ter esse preparo, ou não é necessário? Dá para a gente dividir essa resposta em duas partes, porque quando a gente fala em conhecimento teológico, a gente leva logo para uma questão mais acadêmica, né? E se a gente descartar pastores aí, vamos colocar aí há uns 50 anos atrás, né? Ou até alguns que estão em situações assim, sei lá, assim, no meio do agreste, em locais realmente muito difíceis, com baixa escolaridade, que não consegue nem se manter pelo próprio ministério, que ele tem que trabalhar no roçado, enfim. Mas tem um conhecimento da palavra, prega, ensina, com toda a simplicidade que ele tem, mas ele consegue transmitir a verdade do texto, que não é só uma coisa meramente acadêmica, há uma iluminação do Espírito Santo, é um homem piedoso, um homem de oração, um homem com trato com as pessoas, e ele consegue pastorear. A gente não pode anular esse tipo de pastor, porque quantas e quantas almas não foram ganhas por esses homens e praticamente é o alicerce das nossas igrejas no Brasil. Mas olhando para outro lado, quando a gente olha para um outro contexto, aquele que tem condições financeiras, tem tempo, tem acesso à informação como a gente tem hoje e abdica desse conhecimento porque está acomodado, porque encontrou uma zona de conforto a qual assim ele não precisa buscar alguma coisa a mais e acha que o que eu tenho está bom e eu não preciso me aprofundar na teologia, eu não preciso buscar um conhecimento teológico, aí eu acho que está totalmente errado. O pastor ele tem que ter um conhecimento teológico na medida que ele possa, né, ter esse conhecimento, como eu já disse antes, financeiramente, tempo, toda a questão, mas o preparo teológico, o preparo, você saber lidar com a Bíblia, você saber lidar com questões teológicas é crucial para o ministério pastoral. E te cortando já, mais uma coisa. Então, quando o pastor ele não tem um conhecimento teológico nem liga, você acredita que a igreja sofre com isso? Sim, sofre porque ele não está sabendo manusear a palavra de Deus corretamente, ele não está dando o pasto verde para a igreja, não é? Então a igreja pode começar a buscar aí fora, pode começar a ser presa fácil para lobos devoradores, com tanta teologia que a gente vê por aí. Você liga a televisão, tem 10 igrejas, um em cada canal e cada um falando uma coisa diferente. Então o pastor, quando não tem um estrado, uma base teológica boa, que isso vem sim com conhecimento teológico, com a profundidade teológica, a igreja vai acabar sofrendo, a igreja vai acabar não tendo as respostas necessárias, nem o próprio pastor. Porque a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo disse que a gente tem que estar pronto, né? A exercer o ministério pastoral, deve-se se aplicar no ministério pastoral. Então, assim, eu acho que uma coisa está casada com a outra, né? Salientando a dificuldade que ele vai ter em encontrar um bom seminário, em ter tempo. Eu acho que Deus consegue usar cada um de acordo com as suas deficiências e a região que ele se encontra, mas abdicar desse conhecimento, eu me arrisco até a dizer que é até pecado, uma coisa como essa, porque, ora, a gente tem que se esmerar, a gente recebe um dom de Deus, a gente tem que tratar dele e tornar ele cada vez mais agudo no que a gente faz. E na hora que eu tenho conhecimento e não faço, é um descaso com a obra de Deus, com a noiva do Cordeiro, e eu acho que isso aí vai trazer consequências para a vida da igreja e para a vida do pastor. Porque é até o curioso, cara. Você vê que o candidato lá, ele faz um seminário, ele está dentro de salas de aula para instruir e às vezes parece que ele não aprendeu ou ele negligencia aquilo para a igreja. Acho que não é preciso, né? E a gente vê que isso é algo muito atual, não só na nossa denominação, mas em vários também, a gente vê essas questões aí. É porque tem uma cultura de conhecimento por ser poder, não é? Sim. Então, às vezes, o camarada ele não quer dividir o conhecimento para que o poder fique centralizado nele. Ele acha que se ele sair contando, digamos assim, para os outros o que ele aprendeu ou para a igreja, ele vai acabar sendo como qualquer outra pessoa na igreja. E é uma falha grave isso, porque a gente tem um conhecimento para passar às pessoas, né? A gente está sendo ali ensinado para passar adiante. E um dos casos que a gente vê essas doutrinas erradas, como por exemplo, aquele repórter morreu, Orchak chama, né?
E o pessoal ficou comentando que ele morreu porque tocou no ungido do Senhor, que era o Malafaia, né? Então, assim, quando o pastor não passa o conhecimento, as ovelhas não têm conhecimento, ele consegue até manipulá-las. Sim. Porque, como elas não têm conhecimento nenhum, não entendem da palavra que é ele que tem a obrigação de alimentá-las, elas acabam sendo manipuladas por a ideia que ele colocar ou a mercê do que tem por aí, né? O grande personagem principal, digamos, da igreja é Cristo. E Cristo se manifestou em sua palavra. Então, a palavra tem que impulsar na igreja de uma maneira que chame a atenção, que seja o personagem principal da igreja. E o pastor ele tem que ter o preparo para apresentar essa palavra de maneira correta, e ele tem que anular-se ao fazer. Ele tem que fazer com que ela seja apresentada de fato, né? E assim, alguns temem passar conhecimento para os outros, porque ele vai perder algum tipo de status. Não tem cuidado com o púlpito, mas sim ciúme do púlpito, enfim. Então, eu acho que são coisas nocivas que acabam acontecendo na igreja que não deveriam acontecer, né? Tem uma pergunta que eu queria fazer para o pastor Hugo, é que existe um grande debate, né, sobre a salvação, os grandes argumentos entre Calvino e Arminio, né? Salvação conquistada, salvação pela graça, né? E eu queria saber qual é a tua visão dessa questão de salvação, e se a igreja tem essa visão que você tem, se você passa para a igreja a visão que você tem sobre salvação, sobre calvinismo ou a visão de Arminio. Essa discussão é infindável, eu acho que até às vezes infundável, né? Você me conhece de seminário, eu gostava lá de levantar essas bandeiras e discutir, e eu vejo assim que é uma coisa realmente para seminário. Eu costumo dizer aos meninos aqui que estão, alguns já fazem seminários, pensam em fazer, que não é que você aprende uma coisa no seminário e na igreja é outra, né? Assim, na questão do lido. Mas eu costumo dizer assim que a gente tem que alinhar a nossa teologia do seminário com a teologia da igreja. Porque às vezes a gente tem um pensamento, leituras, e a mentalidade da gente no seminário é acadêmica sem ter a igreja, sem ter o lido, sem ter o dia a dia. E quando a gente vem para a igreja, a gente vê que muitas coisas que a gente discute e fala lá, no dia a dia vai ser irrelevante. Sim. Então, assim, a questão da discussão Calvino e Arminio, se eu prego isso na igreja, eu prego a Bíblia, né? Quando a gente está numa aula, numa EBD de fato, e aborda essas questões específicas, a gente vai lá e traça os pontos, explica o que é, mas no dia a dia, na pregação, no ensino sobre salvação, eu não uso essas nomenclaturas, né? Eu sou calvinista, né? Eu entendo a salvação como Calvino entendia, né? Se a gente quiser colocar a nomenclatura, então boto calvinista, né? Mas assim, eu não prego na igreja os 5 pontos de Calvino, né? Ou você é calvinista, então eu não prego isso. Eu acho que mais importante do que você trazer o cara do calvinismo para o arminianismo ou vice-versa, é trazer o cara das trevas para o reino de luz, né? Então eu acho que calvinistas e arminianos, eles podem conviver em paz, né? Desde que entendam a salvação como uma obra de Deus, desde que entendam que o que Deus quer realmente é levar pessoas para o céu, e a gente trabalhar nesse intuito. E a igreja aqui, ela como eu disse assim, a igreja, ela não é que ela não conheça teologia, não tem uma mentalidade teológica, né? Porque na hora que você lê um texto bíblico e começa a pensar sobre ele, a pregar sobre ele, você está fazendo teologia. Mas quando a gente traz isso para a igreja aqui não é convencional nesse aspecto de Armínio ou Calvino. Eles sabem aqui que a salvação é pela graça, eles sabem que a salvação não é meritória, que você não fez nada para obter a salvação, que a participação na salvação do homem é pecar e cair, né? A salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, e Ele nos deu. E nos cabe agora, com esse intuito, ter uma vida de santificação e buscar outras pessoas. Mas assim, levantar bandeiras, né? Isso é muito bom no seminário, mas no dia a dia, realmente na igreja, isso não... Chega um casal para você com um problema entre eles, a questão do calvinismo e arminianismo é irrelevante, né? Eu estou querendo dizer assim, na aplicabilidade da vida. É óbvio que a maneira que você enxerga a salvação, enxerga algumas doutrinas específicas, vai influenciar na sua ética cristã, no seu comportamento diante de outras doutrinas, né? Mas assim, na prática realmente, eu não vejo ser relevante
para o dia a dia da igreja. É ótimo para um EBD, para uma mesa redonda, né? Para um programa de jovens debater sobre esse tema, mas no dia a dia da igreja mesmo eu não vejo questão de levantar essas bandeiras, não. Isso é bom no seminário que a gente discute, debate, né? Mas aí eu te pergunto isso porque a gente já viu algumas igrejas que tentam aplicar as visões do dia a dia da igreja, e eu concordo 100% com você. Porque conheço, a gente vê que igrejas elas acabam entendendo de forma errada as doutrinas. Já vi igrejas que são extremistas na questão arminiana, também extremistas na questão calvinista. E aí se torna um pouco nocivo para a igreja. Não é irrelevante para o dia a dia, como você falou. A nossa igreja, ela não é que ela fica em cima do muro, mas ela não fecha com um nem com o outro. Ela entende que a salvação é uma obra de Deus e que o homem ele é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelo que ele faz aqui na terra. Então a igreja entende dessa maneira, e eu vejo que é a maneira correta realmente de ser entendido. Mas essa questão de discussão, de internet, briga, calvinismo, arminianismo, eu fiquei até com saudade nessa época da eleição, porque a briga era menos acirrada, né? Essa da eleição aí, eu fiquei com saudade dos calvinistas e arminianos de internet. Os debates grandes. Eles são melhores do que os políticos de internet, né? Exatamente. Hugo, outra dúvida, que é uma dúvida minha, certo? Você é um pastor jovem, e você viu alguma dificuldade no pastoreio pela idade ou não? Porque se você for ver, a tradição, né? A gente vê que é normal ter um pastor adulto mais velho, não que você não seja adulto, né? Lógico, né? Mas você é um pastor jovem. E assim, você teve alguma dificuldade por causa da idade para ser pastor, para exercer a função aqui em Gramoré ou não? Essa questão de idade é curioso, porque se você é novo, você não sabe de muita coisa porque é novo. Se você é velho, você não sabe mais porque você é gaga, está ultrapassado. Então assim, não existe uma idade então de maturidade de pastorear. Não, eu vejo assim, qualquer pastor vai ter dificuldade no ministério, independentemente de sua idade, da igreja que ele se encontre. O ministério pastoral ele tem dificuldades. Se não existisse dificuldades na igreja, no lido com as pessoas, na liderança, não tinha para que ter pastores. O líder ele é colocado ali porque há dificuldades, porque há problemas, há coisas que devem ser direcionadas, e o líder faz isso. O pastor ele tem esse papel de liderança. Então assim, eu tive dificuldades por ser imaturo, por não entender, por não saber fazer coisas que o seminário não ensina ao pastoreio. A gente não aprende a pastorear no seminário, a gente aprende a pastorear pastoreando, tendo auxílio de outros homens, que não importa realmente se são pastores ou não. A igreja do Gramoré me auxilia muito em pastorear. Eu não tenho nenhum problema em pedir perdão à igreja, em falar isso de púlpito quando eu erro. E assim, é uma coisa incomum. A igreja entende a minha juventude e me auxilia nesse aspecto, e eu vou procurando sanar meus defeitos, minhas limitações para prosseguir. Eu acho que Paulo fala para Timóteo, e aquilo que Paulo fala para Timóteo pode ser aplicado para a igreja. Ele fala para Timóteo: trate os mais velhos como seus pais, as pessoas da mesma idade que você como irmãos, e os mais novos como os filhos. Então, se a gente olha para toda a igreja, os que têm mais idade do que eu devem me enxergar como filhos, como filho, e eu enxergar eles como pai. Então, se a gente tiver essa mentalidade de família de Deus realmente, então essas coisas ficam em segundo plano, né? Então, assim, a dificuldade que eu tenho realmente no próprio exercer pastoral, de ter a pegada, de entender, porque são coisas que realmente só vêm com o tempo. Mas eu acredito também que o pastoreio é uma coisa que requer vitalidade, requer vigor, porque é cansativo, e assim, quando realmente você está com a idade bem avançada, fica mais difícil algumas coisas no ministério. Então, eu creio que eu estou numa idade, comecei numa idade boa, né? Eu comecei com a mesma idade que Cristo, até com 30, né? Não fui crucificado ainda com 33, então tá bom. Mas dizia o pastor muito bem no meu, ele diz o seguinte: quando tem um problema na igreja, quem vai para a cruz é o pastor. Então, talvez já você vai para a cruz. Tá aquilo aqui, ó. Aqui. Pecado aí, né? Chamar de Hugo. Pastor Hugo, tem que chamar de pastor Hugo, né? Pastor Hugo, tem uma coisa, outro assunto, também um pouco parecido com a pergunta sobre conhecimento, é que a gente vê que tem pastores que têm dificuldade em pastorear, em ter laços de relacionamento com a igreja. Mas na palavra ele é muito bom. E já tem o inverso, o pastor que ele consegue ter laços de relacionamento com a igreja muito bem, mas não consegue ser um bom pastor na palavra.
O que você acha sobre isso? Eu vou dividir também a resposta em duas partes. Porque assim, a Bíblia ensina como o pastor deve ser não só no púlpito, mas no gabinete, em casa, com a família, com a esposa. A Bíblia ensina como o ministro deve se comportar em todos os aspectos. É claro que nunca ninguém vai agradar todo mundo na igreja, assim, a gente não vai agradar todo mundo. Mas eu acho que o grande problema pode estar em pregar uma coisa e viver outra. Sim. Ou achar que prega e achar que vive, né? Porque assim, na hora que eu entendo o que a palavra de Deus me diz sobre o ministério pastoral e como executá-lo, eu não posso executar de maneira diferente. Eu não posso me afastar da igreja achando que eu só exerço o ministério no púlpito. O púlpito é a melhor parte do ministério, e é a parte importantíssima do ministério, mas só não tem domingo, a semana tem os outros dias. E o aconselhamento, acompanhar, tudo faz parte. Agora também a gente tem que ver o outro lado, até onde o acompanhamento do pastor, até onde o pastoreio vai. Porque algumas pessoas confundem o ministério pastoral como um personal pastor. Né? Que é o pastor que resolve o problema do casamento do cara, não no sentido de orar, aconselhar, de estar junto, mas quer que ele faça o papel às vezes que um dos dois não exerce. Quer que o pastor exerça um papel de criação de filhos que um dos pais não exerce com seus filhos. Então assim, aí acaba levando a culpa o pastor. Não, o pastor é ausente, o pastor é aquilo outro. Mas você não exerce seu papel em casa como líder, como pai, como marido, como esposa, e às vezes atribui isso para a igreja como um todo. Mas assim, o ministério pastoral não pode ser desassociado o púlpito do gabinete. Tem que haver púlpito e gabinete. Então assim, eu não posso só saber pregar bem e não conviver com as ovelhas. Né? O pastor ele não pode estar separado das ovelhas. Pastor longe de ovelhas é um problema. Mas essa pergunta foi baseada nesse argumento. Tem ideias de alguns homens que exercem a função pastoral que acredita que o pastor deve estar aqui e a ovelha estar aqui. Ou seja, não deve haver essa ligação. E no meu ver, no meu pouco conhecimento, está errado. Eu acho que a gente sabe que Deus ele enxerga as coisas antes que elas aconteçam, né? Sim. Deus sabe de todas as coisas de antemão. Mas eu acho que o pastor, antes de ser pastor, ele é crente e é ovelha. Ele foi ovelha de alguém. Isso. Se o pastor que abençoou ele, ajudou, deu apoio, não tivesse se tornado amigo dele, pastor dele, como é que ele chegaria onde chegou? Então isso é uma falácia e ela não tem fundamento nem nos homens, ela tem fundamento em um viés diabólico, né? Porque se não é a igreja que eu entendo que a gente tem que ter pessoas, vamos colocar assim, fora de sua igreja, que vai lhe auxiliar, conversar com você, até a maneira de você extravasar, desopilar, enfim. Você tem que ter seus escapes, pessoas que vão lhe auxiliar, vão contar. Você vai chegar e contar um problema, uma dificuldade que você está passando na igreja, no ministério, outros pastores que vão lhe aconselhar. Mas na hora que eu falo que a igreja, eu não posso me envolver com a igreja, eu não estou pastoreando a igreja, porque se a igreja é uma família, eu estou ausente da igreja, eu desço, abre lá o teto da igreja, eu desço direto para o púlpito, prego, depois sou levado novamente aos céus e pronto. E eu acho então que tem uma coisa muito errada nisso aí. Muito errado. A gente vê o relacionamento de Paulo com as ovelhas dele. Como Paulo ele dava. Ele usava o cajado quando necessário, mas era um pai afetuoso quando necessitava. Então, essa separação aí não é bíblica. Eu não concordo totalmente. Eu não concordo com isso porque, por exemplo, meu pastor ele é meu amigo. A gente toma café junto, conversa, brinca, somos amigos. Não tem como haver a ovelha de um lado e o pastor de outro. Como você falou, vai abrir só na hora do culto. Eu acho que é por esse fato que algumas vezes nós temos muitos problemas de relacionamento. Mas eu acho que um dos problemas que existem nas igrejas, na nossa denominação, é a questão de relacionamento. E em muitos casos é isso, porque não há um laço de amizade, não há reciprocidade. Quando a igreja tem um carinho, quer ter um contato maior e existe, o cara coloca uma barreira, né? Sim. Tipo, meu canto é aqui, o seu é aqui. Isso é totalmente, como você falou, está totalmente errado. Eu acho assim, existe até um lema que dizem assim, a igreja não perdoa, não é? A gente vê tantos pastores pecarem, errarem em seus ministérios e serem tipo que expulsos da igreja, serem chutados pela igreja. Mas eu acho que o grande problema é essa separação que os próprios pastores criaram, porque
na hora que ele se coloca em um pedestal, na hora que ele se torna um Superman, que não sangra, não padece, não sofre, e ele cai, a igreja vê que ele não é aquilo lá e procura outro Superman. Agora, na hora que ele diz para a igreja que ele é ovelha, pecador, que é igual a eles, que não muda absolutamente nada, que é da mesma matéria, necessita do mesmo Deus, é diferente. A igreja vai ver ele com outros olhos, alguém que é necessitado também da graça. E isso influencia até na hora do seu sermão, né? Nós não devemos colocar os outros em exemplo na questão de você vai citar um pecado específico e fala como se você não pudesse cometê-lo, né? Você anula-se naquele pecado. Vai falar sobre mentira, tem irmão que mente, gosta de mentir. Você tem que dizer que é complicado, às vezes não mentir, às vezes resistir à mentira, porque você é um pecador. Então, até no lido da teologia, aí nessa parte eu acho que a teologia tem que ser direcionada para a vida, para a construção, para a edificação. E até na própria fala da pregação dele, você vê essa separação que, não, eu estou aqui porque eu sou um ungidão, eu sou um semideus, e vocês estão aí, é o clero e a plebe, né? E isso é anti o que a nossa própria igreja prega, a raiz da nossa denominação, então não há essa separação. Se percebe também que isso acontece, como você falou, tem aquela imagem do Superman, e às vezes o cara não quer ter amizade, relacionamento com a igreja, para que a igreja não enxergue os seus erros, para que a igreja não enxergue as suas falhas, como se ele não fosse falho. É como você falou, ele está inserido no corpo e ele precisa dar graça com todo mundo. Então quando ele evita isso, cria-se essa ideia de que ele é um Superman melhor do que os demais, e quando acontece a falha, não há misericórdia. Se ele dá uma de Superman, a galera vai achar a gritonida dele. E eu digo até aos irmãos quando vão trabalhar em células, e a gente está começando esse processo aqui na nossa igreja, e para você verbalizar o evangelho para alguém é você usar os seus pecados, a sua própria fraqueza como instrumento para mostrar o que a graça pode fazer. Você vai falar sobre perdão e diga para as pessoas, se isso for verdade, é claro, e como é difícil a gente perdoar, não é? Como é difícil a gente perdoar alguém que faz algo para a gente. Até o não crente, quando escuta uma coisa dessa, peraí, esse cara não é crente, ele está dizendo isso, quebra aquela religiosidade que o crente ele é melhor do que o não crente, e você leva no final da conversa ambos entenderem que eles são necessitados da graça. Tanto aquele que está na graça é necessitado da graça, como aquele que, principalmente o que não está, mas aquele que está na graça é necessitado da graça, né? Jesus nos ensina a buscar o perdão dos nossos pecados constantemente. Não que ele não tenha perdoado na cruz, eu não estou falando dessa questão, mas estou querendo dizer assim, todos os dias nós pecamos, todos os dias devemos reconhecer que somos pecadores e devemos estar buscando sempre a graça de Deus e uma melhora na vida. Então, essa separação como um todo é horrível. Hugo, foi um prazer ter você aqui no nosso canal. Esse foi o primeiro vídeo. Eu falo primeiro vídeo é porque vamos voltar mais uma vez a gravar com ele também, futuramente. Mas foi um prazer, Hugo nos recebeu, o pastor Hugo, com muito carinho aqui. Nós estamos na Igreja Batista do Gramoré gravando esse vídeo aqui. E quero deixar o pastor Hugo dar uma palavra aqui sobre a igreja, para você vir aqui conhecer a Igreja do Gramoré. A Igreja Batista do Gramoré ela está situada na rua Ribeirão Preto, número 113, no bairro Lago Azul, aqui no Gramoré. E nossa programação, nós temos culto às quartas-feiras, 19h30, e todo domingo, 18h30. Venha que você vai ser abençoado, você vai ouvir uma palavra da parte de Deus e vai ser acolhido aqui pelos nossos irmãos. E será um prazer ter você aqui. Como foi um prazer receber Jorge aqui nesse dia, para que a gente pudesse falar um pouco. O prazer foi meu. Lembrando que a Igreja Batista do Gramoré tem um Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram, e tem também um canal no YouTube chamado Palavra na Prática, onde temos os sermões e a palavra do pastor Hugo. Vai achar também aqui na descrição do vídeo, como também as nossas redes sociais. Nós lançamos o Instagram do canal recentemente, vai estar também na descrição do vídeo. Você pode seguir também o nosso canal, seguir o nosso Instagram, se inscreve no canal do Pensamento Relevante, no canal da igreja, do Palavra na Prática, segue o Instagram da Igreja do Gramoré e vem fazer uma visita, que aqui é uma bênção. Galera, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, pastor Hugo, pela prestatividade, não sei se a palavra existe, mas muito prestativo por receber aqui na sua igreja. Eu estou muito feliz por ter gravado esse vídeo, mas conteúdo muito bom. E galera, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha o nosso canal, você ajuda o canal a estar sempre no ar. E que o Eterno te abençoe e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Deus abençoe.